O Senhor Jesus ensina os discípulos a orar. Pode ficar sentado. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vocês orem assim, deixa eu ler nessa tradução, né? Porque está igual. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus ensinou. E Jesus fez a vontade do Pai, do princípio ao fim do seu ministério, que durou 3 anos e meio sobre a terra. Ele foi fiel em tudo, absolutamente em tudo. Foi provado pelos homens, foi perseguido, foi judiado, açoitado e morto, por ser fiel a Deus, por ser fiel ao Pai, até o fim. Amém? A minha pergunta seria: estamos preparados para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas? Será que estamos preparados para que a vontade do Pai seja feita em nossas vidas? Se nós pararmos um instante e começarmos a olhar para a nossa vida pessoal, nós vamos ver que em diversos momentos é a nossa vontade que está sendo feita. Somos nós que ainda tomamos as decisões daquilo que vamos fazer. Somos nós que decidimos ir ou não à igreja. Somos nós que decidimos sermos dizimistas ou não. Somos nós que decidimos se nós vamos cooperar com o irmão ou não, se nós vamos trabalhar para Deus ou não, se nós vamos ser fiéis no casamento ou não, se nós vamos ser fiéis aos filhos ou não. Somos nós quem estamos decidindo tudo isso. Somos nós. E Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim a esta terra para fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai me enviou. E a igreja também está na terra para que seja feita a vontade daquele que a resgatou. O Pai nos resgatou das trevas pela morte de seu Filho Jesus. Então nós temos que parar e analisar todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com Deus, nós temos que olhar para a nossa própria vida e entender se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Quer ver que contraste? Jesus ensina: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, ou na terra como é no céu. Mateus 26. Mateus 26, verso 38 em diante. Disse-lhes então, a minha alma, Jesus está falando com seus discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Deixa aqui. Sabe o que está acontecendo com Jesus nesse momento? Jesus foi orar. Ele sabe que a hora dele chegou. Ele sabe. Pois para isso ele foi enviado. Ele explica isso depois para Pedro, quando Pedro tenta defendê-lo na hora em que ele vai ser preso. Ele diz: Pedro, não, guarda a tua espada, Pedro. Não faça isso. Você não sabe que aquele que fere a espada vai ser ferido da mesma maneira, né? Não pensa você que se eu não quisesse, Pedro, o Pai me enviaria 12 legiões de anjos
para me salvar desse momento, dessa situação. Para isso eu vim, ele diz, para isso eu vim. Então Jesus sabe da sua missão, só que momentos antes, ele está orando ao Pai, e quando ele ora, o Espírito Santo lhe faz enxergar, lhe faz ver o que vai vir adiante. Ele vê o seu momento na cruz, ele vê o seu momento de sofrimento, e antes dele ir orar, ele fala para os discípulos, nessa outra tradução aqui: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus está angustiado, ele está angustiado, ele sente uma dor no seu interior, no seu coração. Sabe quando alguma coisa não vai bem na tua vida, quando alguma coisa está dando errado, ou quando tudo está dando errado, e você olha para um lado, olha para o outro, não vê solução? Eu já passei uma situação terrível, eu já passei várias, mas eu passei uma, que eu chorei com uma angústia mortal. Eu não me lembro de ter chorado dessa forma outra vez. Eu fui num canto assim da parede, na quina assim, me ajoelhei e falei: Senhor, por quê? Por que, Senhor, eu tenho que passar por esse sofrimento? E eu chorei angustiado. Eu nunca tinha chorado de uma forma tão profunda. Você já passou por um momento assim? Você já passou por um ou mais de um momento assim? Então você sabe do que eu estou falando aqui. Jesus vai passar por um momento terrível. Ele sabe que vai morrer. Ele está são, sadio, não tem nenhuma doença. Seus discípulos: mestre, não, isso não vai lhe acontecer. Vocês não sabem o que dizem. Eu vim para isso. Importa que o homem, que o Filho de Deus seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então ele está nesse momento agora, ele sabe que nas horas que vêm, nas horas seguintes, ele vai passar por todo o martírio. Lhe é revelado isso. E agora ele ora ao Pai: Pai! Você pensa que ele falou: Pai, se for possível, você não me deixa passar por isso aí não, isso aí, Pai, não. Havia uma tristeza mortal dentro de Cristo. Pai, se possível for, que eu não beba este cálice, ou seja, que eu não passe por isso, Pai. Pai, se for possível, que eu não vá à cruz. É isso que ele está dizendo. Pai, se for possível, que eu não sofra esse martírio, Pai. Jesus é homem ali, igreja. Se você der um beliscão em você, você vai sentir uma dorzinha, pois Jesus tinha esse tato, ele sentia dor. E ele estava sofrendo naquele momento, porque ele sabia que ele teria que ir. E ele: Pai, se possível for, que eu não vá para lá. Pai, existe alguma outra forma, Pai, para que eu não passe por isso? E ele continua: contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, não, Pai. É só um desabafo. É só um desabafo, Pai, porque eu estou sentindo uma dor terrível, Pai. Eu estou sentindo uma dor terrível. E Deus, o Pai, contemplando a dor do filho. E a dor do pai? Ter que entregar o seu filho dessa forma, ter que abandoná-lo, ter que abandonar ele. Jesus foi fiel até a morte. Nós precisamos aprender com ele.
as nossas situações, nem sequer se aproximam desta. As nossas lutas nem sequer se aproximam do que sofreu Jesus pela humanidade, por todos nós. E qualquer luta que a gente enfrenta, muitas vezes a gente não. E se alguém disser para mim que é a vontade de Deus, eu vou repreender ele em nome de Jesus. Tem muitos que é assim. Se alguém falar, irmão, o que você está passando é necessário, ele vai dizer, eu te repreendo. Eu não nasci para isso não nasci para passar por isso. Senhor, me livra dessa, isso é o diabo. Mas existem situações que nós passamos na vida, que nós precisamos passar por elas. Porque nessas situações, nós somos ensinados por Deus. Nós somos ensinados a confiar nele, a não desistir, a não olhar para trás. Como me dói lembrar de uma pessoa que falou comigo meses atrás. Eu pensei que servir Jesus era uma coisa mais fácil. Não é para mim. E ele voltou ao álcool. Meu pai, é mais fácil ser destruído então pelo diabo lá fora do que servir a Deus. Pelo menos servir o diabo lá fora, eu bebo, eu fumo, eu me drogo, eu saio, eu faço o que eu quero. Olha o pensamento pequeno de muitas pessoas. Pelo menos eu não sou atacado daqui, dali, pressionado, perseguido. Sou livre. Não, é aprisionado, é marionete de Satanás, porque ele faz o que quer da pessoa. E você enfrenta lutas porque você não faz o que o diabo quer que você faça. Você enfrenta batalhas, sofrimentos, porque você decide servir a Deus. Isto então se enquadra, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu não vou desistir. Foi o que Jesus disse aqui. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Se tiver que morrer por amor à tua palavra e ao Senhor, irei. Mas eu não vou deixar de servi-lo, de andar com o Senhor. Vou lhe ser fiel até a morte. Percebe, igreja? É o que Deus espera. Mas a questão é, somos fracos. Alguém pode dizer, ou disse aí em pensamento, mas Jesus é Deus, veio para isso, então deve ter sido mais fácil para ele. A Bíblia diz que eu sou pecador desde o princípio, então eu sou fraco, então não adianta, eu não vou conseguir como Jesus conseguiu. Então tem hora que eu tenho que dar uma mudada, esquivada, e depois eu volto. Não é isso que Deus quer que esteja no nosso coração? Porque adiante do texto, prosseguindo, ele vai aos discípulos. Pode passar o versículo. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus entende, a carne é fraca. Vamos definir carne em sentido espiritual. Carne é o lugar, é o veículo dos desejos pecaminosos. É assim que se define carne. É a alma e o corpo juntos. Lugar ou local e veículo onde estão os desejos pecaminosos. Por isso Jesus disse, olha, vigiem
e orem, para que não caiam em tentação. É necessário, para você conseguir prosseguir, ser como Jesus. Como assim? Jesus orava constantemente, falava com o Pai constantemente, e estava sempre em vigilância, sempre atento, para não falar o que não deveria, porque ele foi afrontado, tentaram pegá-lo de diversas maneiras, tentaram fazer com que Jesus caísse num erro, numa contradição, por várias vezes. Então Jesus precisou manter uma vida de oração contínua, porque ele era homem. Diz lá que ele se despiu de sua glória e se humilhou, vindo habitar como um de nós nessa terra. Então ele era homem. Então ele viveu uma vida na prática da oração contínua. Ele passava horas em oração, falando com o Pai, e sempre vigilante, sempre vigilante. E aí ele dá aos discípulos a ordem de vigiarem e orarem, para não caírem em tentação, porque o espírito do homem, o seu espírito, o seu fôlego de vida está pronto. Ele está pronto, prontinho para voltar para Deus. Mas a nossa carne ainda está fraca, ela ainda é sujeita às tentações. Então nós precisamos manter uma vida na presença de Deus, igreja. Você quer ser fiel a Deus, mas você não pode ser fiel a Deus do seu jeito. Não é do seu jeito que você vai conseguir ser fiel a Deus, é da maneira de Cristo que você vai conseguir. Não podemos ser fiéis a Deus do nosso jeito. Nós estabelecemos as regras de como seremos fiéis a Deus. Se apertar o calo, a gente troca de sapato. Não, sentir dor? De jeito nenhum. Não, antes ele do que eu. Não é assim? Então não é a nossa maneira. Fácil, rapidamente a gente dá um jeitinho e ainda diz, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, e nós sabemos que não é. Sermos fiéis a Deus implica em nós lutarmos contra nós mesmos, contra a nossa carne, o local dos desejos. Implica em renunciarmos ela todos os dias, para que a vontade de Deus seja feita. Assim estaremos sendo fiéis a Deus. Assim você vai conseguir ser fiel a Deus. Assim você vai conseguir prosseguir. E se você estiver na prática da oração contínua, vigilante, quando virem essas batalhas, você vai entender: estou sendo provado, minha fé está sendo provada, eu não vou desistir, agora não, eu cheguei até aqui, eu vim longe demais para voltar para trás, eu alcancei muito para jogar tudo para o ar agora, porque tem muito crente que chega o dia em que ele quer jogar tudo para o alto. Tem crente que chega o dia em que ele quer chutar o pau da barraca, que ele quer desistir de tudo, que ele quer sumir. Não. Olhe para Jesus, olhe para as aflições de Jesus. Ele prosseguiu e venceu. Em João 16:33, Jesus diz: neste mundo vocês vão ter aflições. A aflição é tudo que você passa de ruim nessa vida. É luta, batalha espiritual, é enfermidade, é falta de dinheiro, é complicações dentro de casa, às vezes desentendimentos. Tudo que você passa de ruim nessa terra está dentro das aflições que Jesus anunciou. Neste mundo, vocês vão passar por elas,
Mas tenham bom ânimo, ele diz, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo para nós: se você me ama, você vai andar comigo, e porque eu venci o mundo, você vai vencer também, você vai conseguir também. É possível, totalmente possível para quem serve a Deus. Então para com esse negócio de vou jogar tudo para o alto, para com esse negócio de vou desistir, para com esse negócio hoje, não, chega, cansei de ser, desculpem a expressão, palhaço, cansei de ser marionete, cansei de ser usado, cansei disso, cansei daquilo. Ei! Quem te usa é o Espírito Santo, não é homem nenhum. Quem te usa é o Espírito Santo, não é demônio. Quem te usa é o Senhor, o Rei dos Reis, não é demônio, não é ninguém. Amém? Então deixa Deus te usar, deixa o Senhor te usar. Oh, aleluia. Deixa o Senhor usar a tua vida. Nada de desistência. Nada de desistência. Diz um hino no nosso país: um bom soldado não foge à luta. Não é assim que diz um hino no nosso país? Pois esse hino é inspirado pela Bíblia Sagrada. Você é soldado de Cristo, você não pode fugir das lutas. Amém? Ainda que você esteja ferido, aguarde o amigo fiel que ele vem te resgatar. Você não vai ser morto em batalha, porque Jesus vem te resgatar. Você não vai ser morto na batalha, Jesus vem te resgatar. Amém, igreja? Oh, Jesus. E aí Jesus volta para orar, depois de ter explicado aos seus discípulos. No verso 42, retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aí eu diria para você, meu tempo acabou, então eu vou dizer assim, eu diria para você, como Jesus falou assim: Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Pai, eu entendi, essa mensagem falou no meu coração essa noite, e o Senhor falou para mim que eu tenho que passar por isso, que eu tenho que ir em frente. Então faça-se a tua vontade, não mais a minha. Não mais a minha. Amém. Não mais a minha. Não pode mais ser assim. Reconheça a soberania de Deus na tua vida. Nós falhamos muito quando vamos orar. Jesus falou: quando vocês forem orar, lembrem-se, o Pai está acima. Acima. E nós esquecemos muito disso. Senhor, desse jeito eu vou ter que mudar de igreja, Senhor. Ô Pai, assim não dá. O Senhor não está me ajudando, Pai. O Senhor não me ajuda, Pai. Olha para o meu sofrimento, Senhor. O Senhor não tem olhado para mim, não, Deus. Senhor, assim não, eu vou desistir da Bíblia, eu vou desistir do Senhor. Pai nosso que está nos céus, soberano, excelso, supremo, Deus vivo, eterno, que vive de eternidade a eternidade. Ei, vamos mais devagar. Vamos entrar na presença do Senhor prostrados. Prostrados. Reconheça quem você é, para você entrar na presença de Deus prostrado. Vamos lá, vai. Vamos ser mais sinceros uns com os outros. Sem Deus, sem Cristo, o que somos? O que somos? Nada. Pó. Foi assim que a Bíblia, é assim que a Bíblia nos reconhece. Do pó tu veio, ao pó você voltará. Somos nada sem Cristo, sem o Deus Todo-Poderoso. Então, vamos nos achegar a Deus, prostrados, e assim reconhecer a sua soberania.
que o Senhor fez assim? Não era assim que eu queria. Ah, Deus, eu pedi tanto isso para o Senhor, e o Senhor me deu dessa forma. Não era assim que eu queria. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se é assim que o Senhor quer, assim vai ser, e eu lhe serei grato. Não é assim que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, num dos versos? Em tudo dai graças. Seja grato. O que importa é que o Pai não te abandona. Você pode não estar entendendo a situação, mas o Pai está dizendo: não tenha medo, estou com você. Estou com você. Você pode não ver nada, vai de olho vendado mesmo então. Você pode não estar vendo nada, não chegando nada. Ai, Senhor, no escuro Deus está dizendo: eu estou com você. Sou teu Deus, o teu guia, onipotente, onipresente, onisciente. Tem aquele louvor antigo: segura na mão de Deus e vai. Vai embora, vai em frente, vai em frente. Mas eu tenho medo de errar. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não precisa ter medo de errar o caminho. Você sabe qual é a voz de Jesus. Nós sabemos qual é a voz de Jesus. Vamos continuar ouvindo ela, mesmo quando essa voz dizer para nós: por aí não. Não é Jesus, essa voz não é de Jesus, é por aqui. Não. Abraão, ele desconfiou da voz de Deus. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Tu vais sacrificar o teu filho para mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E foi. Eu vou sacrificar. O meu Deus tem poder de ressuscitar. Ele falou que o meu filho é o filho da promessa. Ele falou que de mim, do meu filho, vão sair reis, vão sair multidões de pessoas. Ele falou. Ele está pedindo para eu sacrificar. É a voz dele. Ele está pedindo. Eu vou fazer. Eu mato meu filho e ele ressuscita e prova o seu poder. Vou fazer. Mesmo doendo. E se ele não fizer? Não houve isso no coração de Abraão. Se ele não fizer. Não houve essa dúvida, porque Abraão, a Bíblia diz, ele levantou a faca. Ele levantou, e quando ele foi: Abraão, provaste-me a tua fé. Não precisa mais. Está pronto para provar a tua fé para Deus? E quando Abraão olha para o lado assim, um carneirinho lá, esperando para ser imolado e sacrificado ao Senhor. Amém. Deus não vai pedir para você sacrificar a sua vida, o que você tem, como é feito por aí. Amém? Tudo vem dele. E se alguma coisa lhe sair do controle, das mãos dele não saiu, do controle dele não saiu. Fica em paz, confie em Deus. Você pode fechar os teus olhos? Eu queria que você fosse sincero com Deus numa conversa íntima agora.